Então, o que acontece? Você tem o Darwin que vai lá e propõe inicialmente a microexpressão facial como mais um dos comportamentos associados às emoções. Beleza? A gente pode até entrar nisso depois, né? Por que de fato está associado na nossa vida em sociedade, desde o nosso período evolutivo. A gente se deu bem como sociedade, né? Fazendo sociedade, né? Parando de ficar sozinho, né? Andando em grupos. E aí a expressão facial ela é explicada como mais um dos comportamentos. Quando a gente tem uma emoção, a gente tem alterações em 3 frentes. Alterações autônomas, né? Alterações endócrinas e alterações comportamentais na nossa musculatura esquelética. Isso é inato, isso é orgânico, tá? Você não precisa pensar. Se você vê um tigre vindo na sua direção, esse inclusive é o próprio exemplo que está no capítulo de emoções e sentimentos no livro Princípios de Neurociência, um livro aí que é utilizado na graduação em psicologia, neuroanatomofisiologia também. Quando você vê um tigre vindo na sua direção... Você muda totalmente. Cara, você não tem nem que se você falar, pensar assim, será que a velocidade média do tigre... Você assistiu Monty Python? Tá perguntando quanto voa uma andorinha, qual o peso? Não sei, depende, né, cara? Mas se você vê um tigre, você vai ter respostas endócrinas. Então, as suas glândulas endócrinas vão fabricar, por exemplo, o cortisol na sua corrente sanguínea. Por quê? Porque isso precisa que tenha ali um estresse momentâneo para que haja um enrijecimento muscular, uma reação. É, claro. Suas respostas autônomas vão fazer uma transferência, né? Vão mandar deflagrar mais fluxo sanguíneo para a perna e você vai ter um comportamento facial, uma microexpressão de medo. Por que o comportamento facial? Justamente. Pode ser até uma macroexpressão, né? Macroexpressão. Qual outro comportamento a gente vai ter que não é facial? Ombro, vai tensionar. Qual outro comportamento? Braço na direção do tórax, em proteção, né? Evitando o estímulo. Qual outro comportamento? Face off, né? Tirar o rosto da minha ameaça para poder fugir, né? Então a gente vai ter vários comportamentos que vão acontecer e o comportamento emocional ele entra como função adaptativa, né? As emoções, as experiências que a gente tem nas emoções, que são as chamadas emoções primárias, não significa que a gente tem 7 emoções. Significa que de vários comportamentos afetivos, nós podemos dividir em 7 os basais, que são orientados ali. Você pega, por exemplo, o gene egoísta, né, no livro Gene Egoísta, que fala da nossa necessidade de manter a nossa espécie. Então, são comportamentos basais, não significa que se limita àquilo, tá? A pessoa fala assim, eu posso ter raiva e medo ao mesmo tempo? Pode. Não estou falando que ou é raiva ou é medo. Não. É sempre bom diferenciar. Claro. O Antônio Damasio, neurobiologista, ele diferencia. Sentimento é tudo aquilo que você consegue racionalizar sobre durante um estado afetivo. Emoção, ação. Sentimento, ento. Pensamento, ação. Então, emoção seria o fato de você ter ali uma alteração psicofisiológica que vai te gerar respostas orientadas pelo princípio da homeostase, ou seja, você vai regular o seu corpo para lidar com aquele estímulo e tudo isso em prol da sua sobrevivência. Por isso que, por exemplo, nós temos gatilhos universais de felicidade, como, por exemplo, o nascimento de um filho. É um dos maiores gatilhos universais de felicidade. Isso é falado em Emotions Review, The Handbook of Emotions, porque, assim, Robert Plutchik. Vamos dizer, primariamente, você está vendo a sua espécie ser, né? Eu estou cumprindo, estou mandando o gene para frente. Entendi. Né? Teve um outro gatilho universal de tristeza. Esse gatilho é falado em Unmasking the Face, do Ekman e do Friesen. É falado no Handbook of Emotions também, do Robert Plutchik, que é o gatilho de tristeza. É a perda de um ente querido. Né? Você está sabendo que seu gene foi embora. Tá acabando, né? Exato. Tá acabando. Por exemplo, vou até falar, por exemplo, a família do meu pai, entendeu? Morreu meu avô, minha avó, meu tio, que minha tia já tinha morrido, meu tio morreu e, 2, 3 meses depois morreu meu pai. Nossa, então, cara. assim, a família praticamente acaba, né? Assim, ficou eu e minhas primas só, né? Uma geração que vai embora inteira. Isso. Né? E aí para ali, né? Então E aí a gente hoje... A gente tem menos filhos do que tinha antigamente, né? Bem menos, pô. Então a chance da família acabando é grande, né, cara? Sim. E aí dá essa tristeza, é um negócio natural do próprio ser humano, né? Sim, natural. Como espécie, né? Vamos dizer. Porque é adaptativo, né? Você vai agora, por exemplo, sem a tristeza, que é um dos gatilhos que corrobora comportamentos mais sociáveis, você, por exemplo, não se aproximaria dos seus filhos, entendeu? Que pode ser um pensamento corroborativo. Poxa, perdi meu pai, deixa eu me aproximar do meu filho, da minha filha, do meu parente e tal. Acontece muito isso, né? No velório, por exemplo. O velório é um dos maiores comportamentos sociais do mundo, né? A gente perdeu alguém, todo mundo está no gatilho universal da tristeza. Vamos, então, se aproximar. Então, todas as emoções primárias... Eu não curto velório, cara. Nem enterro, sabia? Eu não gosto de abraço, cara. Sabe quando a gente perdeu pessoas na família próxima, mas eu não sou o cara do abraço. Para mim, você pensa na pessoa, sabe? Certo. Eu gosto muito mais de pensar no que aconteceu, o que a gente viveu, do que ficar ali... Naquele momento Pra mim não ali. funciona. Para mim, eu fico no piloto automático ali.
meus pêsames. Entendi. E aí eu vou para casa e aí, nossa, aí eu penso. Então as emoções elas vão ter essa função adaptativa. Aí você fala, o que tem a ver expressão facial com adaptação? Voltando para o primeiro ponto que eu falei, a gente evoluiu, a gente aprendeu a viver em sociedade e viu que isso era benéfico, né? Por isso que a gente está até hoje aí vivendo em sociedade. Quando a gente, por exemplo, pensa nos ancestrais, eles saíam para caçar. Qual foi o principal problema no começo da vida em sociedade? Comunicação. A gente estava até falando do Elon Musk que vai mandar 100 pessoas aí diferentes, né? Então, comunicação. Como que você ia pegar os nossos ancestrais, um virar para o outro e falar assim, imagina que eles estão caçando, e aí, por exemplo, a presa está fugindo e um outro predador maior, um tigre dente de sabre, que aqui na América Latina até 35 mil anos atrás eu sei que tinha, né? Tá vindo aqui, não dava para o nosso ancestral virar e falar, ô galera, fudeu, ó, o negócio ali, pega a direita aí. Entendi. Não rolava. Então, o comportamento mais rápido, intuitivo, era de fato um comportamento não verbal, né? É por isso que, você, por exemplo, você pega cientistas que são referências mundiais na área do estudo das emoções, né? Antônio Damasio. Tem aqui no Brasil um grande divulgador científico, o Dr. Pedro Calabres, canal Neurovox e tal. Ele sempre referencia o Damasio, fala da neurobiologia das emoções. Eles vão falar, as microexpressões faciais, elas provavelmente não perderam e não perderão a sua função como herança do nosso passado, né, do nosso processo evolutivo, pelo simples fato de que elas são muito práticas. Né? Eu não preciso te falar, corre pra lá que tá dando merda aqui, já tomamos tiro. Se é numa situação que a gente tá num shopping, alguma coisa, corre pra lá. Não, se ouvir um barulho, o primeiro cara que tá aqui vai virar assim pra você. Você já, deu merda. É, lógico. Corro, entendeu? Então, o comportamento não verbal ele é totalmente associado a processos adaptativos. Então, como eu te falei, para falar de microexpressão facial, é falar do Darwin, e aí não tem como afirmar que não há herança genética e que não tem uma relação orgânica, né?